graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos, capítulo 7, o Evangelho de João, parte 1. Mas no tópico 1, a natureza e a manifestação do Verbo divino, foi tratado os seguintes assuntos. Qual é o significado do vocábulo verbo relacionado à pessoa de Jesus Cristo? Como o Verbo se manifestou e foi identificado durante o seu ministério terreno? E hoje, no tópico 2, o ministério público do Verbo divino. Observe, enquanto os evangelhos sinópticos se ocupa mais com o ministério de Jesus na Galileia, João se caracteriza pelo relato do ministério de Jesus na Judéia. No versículo 36 do capítulo 1, João Batista aponta Jesus pela segunda vez como Cordeiro de Deus. Observe, ele estava falando com dois discípulos seus, André e Simão Pedro. E estes, de imediato, seguem o mestre e se tornam seus discípulos. Observa, mas o verdadeiro pregador não atrai pecadores para si, mas para Cristo. E é confortável saber que Jesus se preocupa com aqueles que o seguem e convida a que fiquem com ele e com ele desfrutem de novas experiências. Jesus nos conhece pelo nome. No versículo 42, diz: Tu és Simão, filho de Jonas. Natanael, um homem sincero. No versículo 47, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus vira em Natanael um homem que aprendera das Escrituras sobre o Messias, que havia de vir. Era um homem cauteloso, sem dolo, mas não sem pecado. Natanael foi o primeiro a anunciar Jesus como Filho de Deus, Rei de Israel. No segundo capítulo ocorre o primeiro milagre de Cristo. Através destes e de outros sinais, Jesus manifesta a sua glória e os discípulos creem nele. Observe, queridos, sinais no Evangelho de João são obras poderosas ou milagres que atestam a filiação divina do Senhor Jesus. Assim, os quatro evangelhos registram 35 milagres de Jesus. No Evangelho de João, destacamos 8, 2 dos quais são também registrados nos sinópticos. 1. A água transformada em vinho, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11. 2. A cura do filho de um regulo, no capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Amados, regulo é um oficial do governo. É um termo que é usado para oficial do governo, amém? 3. A cura do paralítico de Betesda, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. 4. A multiplicação dos pães, no capítulo 6, do versículo 1 ao 13. 5. Jesus andando sobre o mar, capítulo 6, do 16 ao 21. 6. A cura de um cego de nascença, no capítulo 9, do versículo 1 ao 41. 7. A ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, do versículo 1 ao 45. 8. O milagre da grande pesca, no capítulo 21, do versículo 1 ao 14. No capítulo 3 de João, temos o âmago do evangelho, que diz: sem derramamento de sangue, não há expiação dos pecados. E Jesus sabia que sua morte e derramamento do seu sangue seria inevitável, ou o plano do Pai teria perdido sentido. E nós deparamos aqui no versículo 2 com o encontro de Jesus com o príncipe dos judeus, Nicodemos. Deste encontro resultam as palavras enfáticas de Jesus. No versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso só acontece quando a palavra de Deus é aplicada à consciência e ao coração pelo Espírito de Deus. A única coisa que tem produzido novidade de vida no homem é a revelação de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Os versículos 22 a 36 registram o testemunho final de João Batista. Esse, juntamente com os discípulos de Jesus, batizavam. João se considerou apenas o amigo do esposo.
alegrou-se com a sua voz, lá no versículo 29. E no versículo 30, o espírito do verdadeiro servo de Deus, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O capítulo 4 narra de início a entrevista de Jesus com a mulher samaritana, deixando aí a lição do valor da evangelização individual. Vem a seguir o trecho sobre a ceifa e os ceifeiros, dos versículos 31 a 42, sugerindo que a ceifa pode estar mais próxima do que pensamos. Aos ceifeiros está reservado galardão. No capítulo 5, passamos também ao terceiro milagre efetuado por Jesus: a cura de um paralítico que estava deitado junto ao tanque de Betesda. Amados, há 38 anos aquele homem achava-se enfermo. Sua enfermidade, como registra, era fruto do pecado. Está lá no versículo 14, depois você dá uma verificada. Ficou são sobre a responsabilidade de não pecar mais. Os judeus demonstram insensibilidade espiritual diante do benéfico poder de Deus. São possuídos por hostilidade mortal e querem, então, matar a Jesus. Jesus abordou em seu discurso os seguintes pontos: 1. Sua perfeita sujeição ao Pai. 2. Sua dependência do Pai, a fim de efetuar milagres, dos versículos 19 e 30. Também Jesus fala do testemunho duradouro e contínuo que Deus dera sobre ele no Antigo Testamento. Os judeus, porém, estavam cegos a toda esta magnífica realidade. No capítulo 6, registra mais dois sinais extraordinários: a multiplicação dos pães e o seu andar sobre as águas. Amados, observe, os evangelhos registram o milagre da multiplicação dos pães. Apenas João conta do rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Entenda que quase um ano de ministério separa o capítulo 5 do capítulo 6. Essa passagem ensina sobre misericórdia e o poder de Jesus, bem como seu cuidado sobre nossas necessidades físicas. Amém? No capítulo 7, registra a quarta e última visita de Jesus à Judéia. Notamos aqui a incredulidade de seus próprios irmãos. Os irmãos de Jesus achavam que ele devia mostrar o seu poder. O povo, na realidade, teme dar a sua opinião quanto a ele, por medo dos judeus. Os fariseus e os principais sacerdotes mandam prender Jesus. Estes, vindo ao encontro de Jesus, ficam impressionados com a sua palavra e voltam de mãos vazias. Amém? Os judeus sempre pretendem, de qualquer modo, confundir a Jesus. Observe, trazendo-lhe uma mulher adúltera, para que ele manifeste acerca da punição a ser aplicada. Vamos entender isso, queridos. Se Jesus recomenda clemência, estaria se opondo à lei de Moisés. Mas se recomendasse apedrejamento, estaria entrando em choque com a jurisdição romana, que reservava para si a pena de morte. Amém? Então, aqui eu acho que você entendeu quando Jesus abaixou, escreveu no chão e falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Amém? No capítulo 9, registra a cura de um cego de nascença. Aí vem as questões. Teria ele pecado? Assim pensaram os próprios discípulos de Jesus. No versículo 3 diz o seguinte: mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus, ou a glória de Deus. Então, os fariseus indagaram a respeito do milagre. Reprovaram a Jesus, que mais uma vez cura um sábado. Injuriaram e perseguiram Jesus. Bem? E para nós encerrarmos essa aula de hoje, a ressurreição de Lázaro é o 7º milagre registrado por João. Amados, muitos do que presenciaram os milagres de Jesus creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, reconhecendo
que este homem fazia muitos sinais. Está lá no versículo 47. Então, o Sinédrio passa a planejar sobre como matar Jesus. Caifás, o sumo sacerdote, decide que Jesus deveria morrer pela nação. E ele profetizou isso. Isso está lá no versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Amém? Na próxima aula, capítulo 8, o Evangelho de João, parte 2. Tópico 1. Jesus lava os pés dos discípulos. Qual o propósito da cruz relacionado à pessoa de Cristo? Quem é a videira verdadeira em João 15? Amém, amados? A nossa aula, ela está nos levando a cada vez mais conhecer e nos aprofundar na obra de Cristo Jesus, para que nós possamos ser imitadores dele, né? Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Que nós possamos usar esse material para evangelizar os nossos amigos, parentes, conhecidos e dar testemunho de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, porque nós estamos passando muito resumido cada capítulo, que você vai ali nos comentários e deixa a sua questão, para que nós estejamos respondendo, né, e tirando a sua dúvida e talvez de outras pessoas. Nós também recomendamos a todos que estão assistindo a irem nos comentários e ver ali os comentários. De repente tem um ponto interessante que vai te fortalecer. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.